Então vamos lá, gente. Continuando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você esteja aí. Hoje a gente vai então dar prosseguimento na leitura do Trilhas, tá bom? E a gente tinha parado sobre a parte que falava dos cuidados na gestação, né, para prevenção aí da dengue, zika, chikungunya. E aí agora a gente vai falar sobre... a gente falou também sobre os repelentes e agora a gente vai falar sobre o zika, microcefalia e os sintomas de cada doença, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma palavra, com relação a alguma expressão, com relação à minha explicação, podem me mandar as perguntas lá no bate-papo lá da atividade, tá bom? Porque aí eu posso tentar esclarecer, tá bom? Só para relembrar então, as arboviroses, eu falei no primeiro vídeo que eu não sabia mesmo, né? Eu fui pesquisar. E as arboviroses, elas são doenças transmitidas por mosquitos, tá? Por isso que a dengue, a zika, a chikungunya, elas são arboviroses. Lembrando, gente, que o mosquito é o transmissor do vírus, tá? Ele não contém a doença, ele transmite, tá bom? Ele é portador do vírus. O DEET, eu até separei aqui, ó. O DEET, ele é eu vou ler para vocês esse parágrafo aqui, tá? Esse aqui é o site da OFF. Não estou fazendo merchan, tá? Não estão me pagando para isso. Mas ele explica o que é o DET, que é o composto químico que tem nos repelentes. E ele o nome comum dele é N-dietil-M-toluamida. Ele foi usado como um repelente altamente eficaz e foi desenvolvido pelo Exército dos Estados Unidos em 1946, tá bom? Só para deixar claro, tá? É um componente químico. Assim como o icaridinho, o IR35, são componentes químicos. Tá certo? E a microcefalia, né? Que eu também grifei e não expliquei para vocês no vídeo passado. A microcefalia é aquela doença que deixa a criança com a cabeça menor que o normal. Tá? Tiveram casos que o vírus Zika, ele está associado com isso. Então, uma mulher grávida que de repente desenvolve aí, né, ela acaba sendo infectada pelo vírus Zika, pode o vírus pode causar uma anomalia no corpo do feto, no corpo do bebê, e aí a criança nasce com microcefalia, que é uma deficiência, tá bom? Então, até no Nordeste, eu não me recordo agora qual estado, não lembro se foi no Rio Grande do Norte, acredito que tenha sido. Teve uma reportagem uma vez que falava sobre isso, o surto de Zika ligado às microcefalias. Então, as crianças estavam nascendo com a circunferência da cabeça menor que o normal, tá bom? Então, vamos continuar no nosso Trilhas. Como vocês estão? Vocês estão achando do texto? Vocês estão gostando? Estão achando as informações interessantes? Eu achei assim o texto meio longo, mas são informações interessantes, coisas que eu não sabia, né? Passar o repelente por cima da roupa, essas palavras arbovirose, a origem do mosquito e tal. Eu tô achando legal. Gostei, é um texto longo, né, cansativo, por isso que eu resolvi fazer em 3 vídeos, porque aí a gente vai conversando, e se vocês tiverem dúvida também, vocês me escrevam, me mandam mensagens. Quando eu chegar, não fiquem com medo, tá? Quando chegar na parte dos exercícios, eu vou ajudar vocês, não vou dar resposta, tá? Porque aí, né, é demais, mas eu ajudo, e a gente vai fazer juntos, tá bom? Vou explicar. Vamos terminar de ler esse texto enorme, e aí depois eu vou explicar para vocês do exercício a letra A e a letra B, tá bom? Para vocês já irem fazendo. Outra questão é assim, vamos ter que voltar no texto algumas vezes. Eu grifei algumas partes, e eu até queria explicar para vocês que esse aqui é um outro arquivo em PDF, por isso que o primeiro texto não está grifado, tá vendo? Ó, mas é o mesmo arquivo, só que eu baixei um outro, deixei salvo na minha área de trabalho e comecei a grifar esse. Mas agora a gente vai fazer só nesse, tá? Mesmo grifando, às vezes a gente tem que voltar no texto para reler, né? Dependendo das questões. Tá bom? Mas aí não sofram, não fiquem com dúvida, nem com medo, e qualquer coisa me escrevam,
tá? Estou à disposição de vocês para ajudá-los, né? Esse momento de educação à distância a gente sabe que é muito difícil, ainda mais, né? Para alunos, né, do sétimo, sexto, sétimo ano, oitavo, nono, eu entendo a dificuldade. Fiquem tranquilos, tá bom? No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E, por enquanto, assim, a intenção é aprender, né? Não é a nota, mas é a participação. Você já tem nota quando vocês participam, quando vocês questionam, né? No Classroom da escola, eu vi que muita gente estava participando, questionando, né? E isso é o que mais importante, é o aprendizado de vocês, tá bom? Também não vou gravar só vídeo de tela, tá? Eu vou gravar vídeos meus também. Aqui hoje eu tô um pouco descabelada. Mas aí, em breve, eu vou gravar também vídeos meus lendo texto, porque eu acho que fica menos entediante, desculpa. Menos entediante, tá? Mas vamos terminar aqui essa parte, e aí a gente vai para as questões, e vai ser tudo lindo, maravilhoso. Vamos passar por essa, tá bom? Por essa e por esse texto enorme. Vamos lá, então. Então, a gente viu nos anteriores, né, a origem do mosquito aqui no Brasil, os locais que ele costuma se reproduzir, né? Por que que isso é importante, gente? Porque é nesse sentido que a gente pode se prevenir, né? A prevenção, ela vem quando você tem o conhecimento, certo? E aí, quanto mais conhecimento, quanto mais convívio com a ciência nós temos, menos medo e mais certezas nós teremos do que a gente tem que fazer, né? Então, a gente leu esse primeiro subtítulo aí, esse primeiro tópico, falando da origem, né, do mosquito, o quanto ele causa epidemias, que é a fêmea que bota o ovo. Aí a gente viu o ciclo de vida, né? Eu li para vocês, a gente observou aí os períodos, né, que o mosquito passa aí na vida dele, né? Aí a gente viu a questão no último vídeo dos cuidados com a gestação. Por quê? Por conta dessas causas associadas principalmente à microcefalia, né? E lemos também sobre os repelentes ambientais e os inseticidas, né? E agora a gente vai ler sobre Zika versus microcefalia, tá bom? E depois vamos ler o último subtítulo, que é: você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e Zika? Então vamos lá. No primeiro, Zika e microcefalia. O aumento de casos de microcefalia em bebês relacionado ao vírus Zika está preocupando as gestantes. O risco foi identificado nos primeiros 3 meses de gravidez. Por isso a importância do pré-natal. Lembra que a gente viu lá das mães fazerem o pré-natal? Aqui, ó, cadê? Aqui, ó, a importância do pré-natal. Então, a microcefalia ela já pode ser identificada nos primeiros 3 meses. Há o risco, né, na verdade, não ser identificada, mas afetar o bebê, né, nos 3 primeiros meses de gravidez. As investigações sobre o tema continuam para esclarecer questões como a transmissão desse agente, a sua atuação no organismo humano, a infecção do feto e período de maior vulnerabilidade para a gestante. Os casos de microcefalia reforçam ainda mais a importância dos cuidados para a eliminação do mosquito da dengue, a Aedes aegypti. Como a gente viu, é o mesmo mosquito que transmite, o que muda é o vírus. Então, o risco, né, da criança desenvolver uma microcefalia, ele já pode ser identificado nos 3 primeiros meses de gravidez, né, através do pré-natal. E as investigações científicas continuam para saber qual que é a relação. O que esse vírus causa, né? O que ele modifica no organismo da mãe que afeta o bebê e o bebê nasce com microcefalia, tá? Quem tiver dúvida sobre o que é microcefalia, dá uma olhada no Google, tá bom? É aquelas crianças que nascem com a circunferência da cabeça um pouco menor que o normal, tá? Continuando. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Você sabe? Eu não sei, porque são tão parecidos, né? Vamos ver no texto agora as diferenças? Os sinais das doenças transmitidas pelo mosquito
Aedes aegypti podem ser confundidos com os sintomas de outras mais comuns, como gripes e resfriados. Por isso, é importante estar sempre em alerta, não tomar medicamentos sem orientação médica e manter-se sempre hidratado. Gente, muito cuidado com os medicamentos, né? Porque às vezes a pessoa acha que está com uma gripe e ela está com dengue. E tem medicamentos que não são indicados para quando a pessoa, que são diferentes. Por exemplo, a pessoa está com gripe, ela vai lá e toma um medicamento e melhora. Mas se ela está com dengue e ela não sabe, ela pode tomar um medicamento para gripe que pode agravar o quadro da dengue. Então, o ideal é ficar atento aos sintomas, que a gente vai ver agora, e não tomar medicamento por conta própria, tá? Evitem. Às vezes a gente dá uma gripinha, a gente vai lá, dá vontade de tomar antigripal e tal, mas se você está em dúvida, e agora a gente vai ver sobre os sintomas, se é dengue, zika ou chikungunya, o ideal é ir ao médico ou telefonar para o Ministério da Saúde, agora que a gente não pode ir para o hospital, né? Assim, só em casos gravíssimos, porque o hospital também tem muitas pessoas lá com a Covid-19, mas ligar e pedir orientação, né, do SUS ou do Ministério da Saúde para saber como proceder nos determinados casos, tá bom? Então vamos lá. Além, é claro, de buscar um diagnóstico médico quanto antes, o que é essencial para o sucesso do tratamento. Se as dores abdominais persistirem, mesmo com a ausência de febre, procure ou volte ao médico. Esse sintoma persistente pode indicar os casos mais graves da doença. Então, dores abdominais persistentes podem indicar casos mais graves da doença. Caso apresente os sintomas, é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequados. Todos são oferecidos de forma integral e gratuita por meio do Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, se os sintomas aí, um desses sintomas que a gente vai ver, né, se eles se apresentam de acordo com o dengue, zika ou chikungunya, o ideal é procurar um serviço de saúde. Como nós estamos também em quarentena, né? Então o ideal é ligar no posto de saúde, ligar no Ministério da Saúde ou no SUS, né? Agora eles estão disponibilizando aí telefones únicos para que você não precise ir até lá, porque é um risco que se corre também, tá bom? Então vamos lá, sintomas da dengue. Isso aqui, gente, é um infográfico, tá? O que é um infográfico? O infográfico é não é como se fosse um gráfico de linhas ou um gráfico de colunas, ele é um gráfico que tem umas informações mais ilustrativas, tá bom? A gente vai ver infográfico mais pra frente, ainda nesse material. Então, olha lá, os sintomas da dengue: dor de cabeça, náuseas e vômitos, febre alta súbita, manchas vermelhas na pele, dores musculares e coceira. Coceira e manchas vermelhas não são sintomas típicos de gripe, né? Então, já são sintomas que é importante vocês prestarem atenção, porque já são sintomas que podem sugerir aí a dengue, né? Associado com os outros. Quando você está gripado, geralmente não aparece mancha vermelha na pele e nem a coceira, né? Então, esses sintomas associados aos demais podem indicar, sim, que você esteja com dengue ou alguém da sua família esteja, tá bom? Esses são os sintomas principais da dengue. Sintomas de zika: dor de cabeça, igual da dengue. Vermelhidão nos olhos, aí já é diferente, tá vendo? Ó, a pessoa com dengue não tem vermelhidão nos olhos. Já na zika tem vermelhidão nos olhos. Febre baixa, diferente da dengue, que dá febre alta, tá? Manchas vermelhas na pele, igual da dengue, mas não tem febre alta, né? Dores musculares e coceira. Então, aqui as diferenças principais são, no caso da zika, a vermelhidão nos olhos e a febre que não é alta, né, como na dengue. Sintomas de chikungunya: dor de cabeça constante, febre alta. Então, já aparece com a dengue, né? Manchas vermelhas na pele, já aparece com a dengue também. Coceira e dores nas articulações com inchaço. Então, diferente da zika e da dengue, aqui na chikungunya, além das dores na articulação, também pode haver um inchaço, tá? Então, esses são... Nossa, abriu outro negócio aqui, peraí. Pronto. Esses são os sintomas principais de cada doença.
E aí, se eles estão juntos, né? Se eles aparecem juntos, o ideal é que você procure um serviço médico. Porque tem medicamento que pode agravar, deixar mais grave a situação de cada doença. No hospital, no posto de saúde, você vai ter acesso a esses medicamentos adequados para cada doença e de forma gratuita, tá bom? Então, muito cuidado aí com os, né, e muita atenção com os sintomas, certo? Tudo bem? Vocês ficaram com alguma dúvida, alguma dificuldade? Depois vocês comentem lá, tá? Por favor. Aqui eu cliquei, ó, abriu, né, ó, a fonte, né, dessas imagens é daqui, ó, do Ministério da Saúde, ó. E você? Combate ao Aedes aegypti, prevenção, controle do dengue, zika e chikungunya, tá? Então, vamos lá. Voltando, cadê? Aqui. Agora, nós vamos então para o início das questões. Como vocês vão fazer? Eu posso colocar lá no Word, desse jeitinho que está aqui, tá bom? Para vocês responderem. Vou deixar um arquivo do Word lá disponível. Quem não tiver possibilidade, não conseguir digitar no Word, pode imprimir a folha, fazer ou fazer no caderno, o que você achar mais fácil, tá? Alguns alunos estão imprimindo, fazendo, tirando foto e me mandando. Eu acho que é mais fácil fazer no computador, né? Mas aí vocês que decidem. Então, vamos lá. Depois de tudo isso que nós lemos, né, a gente vai tentar responder a questão sem voltar no texto. Vamos na questão A. O texto que você leu é predominantemente informativo ou opinativo? Justifique sua resposta. Esse texto, ele tem mais informações sobre a dengue, zika, chikungunya, ou ele tem mais opiniões? Coloca lá o que você acha. E por que você acha isso? Então, por exemplo, eu acho que o texto é mais opinativo, tem mais opiniões. Então, você vai procurar alguma informação no texto que mostre isso, tá? Aí, você pode copiar a informação. Ó, nessa parte aqui, que está dizendo que o DET tem princípio ativo, os princípios ativos mais recorrentes dos repelentes, isso é uma opinião, isso não é um fato científico. Então, você vai lá e copia, se você acha que é uma opinião. Agora, se você acha que ele é informativo, você vai retirar do texto o trecho que é informativo. Que trecho que você acha que no texto possa trazer uma informação para a gente, né? Tem vários, tá bom? Na questão B, observe a sequência em que os dados aparecem no texto e complete a tabela. Quais informações sobre a dengue obtemos com a leitura? Gente, lá no início do texto, lá naquele primeiro vídeo que eu li para vocês, que informações a gente tem? Várias. A gente tem informação do nome científico, lá ó, no começo do texto. A gente tem informação da onde que ele veio, o mosquito. A gente tem informação que o Brasil já conseguiu eliminar uma vez. A gente tem informação da questão dos cuidados de você não deixar água acumulada, parada em qualquer lugar, em qualquer época do ano, e sabendo que a água limpa ou água suja, né, auxilia na fêmea, a colocação de ovos aí da fêmea. A gente descobriu que o mosquito pode viver em qualquer época do ano, sendo mais comum no verão, mas em qualquer época do ano ele consegue colocar os ovos. A gente viu também a questão que é a fêmea que bota o ovo, né, e ela que necessita de sangue para amadurecimento dos ovos, né, no organismo dela. Então, o macho ele se alimenta de seiva de plantas e a fêmea se alimenta do sangue humano, né? E aí depois isso ajuda a amadurecer os ovos que depois ela vai colocar nas paredes úmidas, né, de água. A gente viu o ciclo de vida, que ele é primeiro ovo, larva, pupa e adulto. Olha quantas informações eu já passei para vocês, hein? E aonde essas linhas de água, geralmente em garrafas, pneus, então a gente viu também os locais que ela pode se reproduzir, né? Que ela pode colocar os ovos. Essas foram as informações principais que a gente viu aqui da dengue, né? O que a gente aprendeu com ele sobre a transmissão e prevenção? Mesma coisa. Como que a gente
se previne? Como que é a transmissão do vírus? A fêmea do mosquito pica o ser humano. E aí, ela traz esse vírus, né, para o organismo do ser humano, tá bom? E como que a gente se previne? Aquela velha história que já sabemos. Água limpa parada nos lugares? Não. A gente tem que eliminar, porque é ali que estão os focos. Então, eliminar toda a água limpa, ou água suja, ou seja, né, água parada de garrafas, pneus, manter caixas d'água tampadas, toda aquela história que a gente já ouve na televisão e a gente vê em muitas campanhas publicitárias do governo, tá bom? E sobre o mosquito transmissor da doença, o que a gente descobriu? Que o mosquito Aedes aegypti, ele transmite 3 doenças. Quais são? Tananana, certo? Tá bom? É isso, gente. A letra A e a letra B. Facílimo, tá? Coloca a informação organizadinha. Depois eu vou disponibilizar um arquivo do Word, se você não recebeu o seu material. Se você recebeu, já pode anotar direto no seu material. E se você quiser, pode fotografar e me mandar, ou eu acho que é o ideal, né? Ou então você salva o Word e me entrega como atividade, tá bom? Até mais. Qualquer dúvida, me escrevam também. Um beijo.